Quero trazer hoje uma palavra aos meus amigos pastores. Esse tem sido um tempo onde não só a nação brasileira tem enfrentado um momento muito difícil de escolha, mas eu creio também que nós, pastores, temos sido desafiados quanto à nossa responsabilidade pastoral. Estou no ministério há cerca de 30 anos, então não falo como alguém que está começando agora, inexperiente, que não passou por muitas coisas. Conheço a igreja brasileira, conheço os pastores brasileiros, conheço as igrejas e os pastores das mais diferentes igrejas, participei de conselho de pastores, fui de diretoria de conselho de pastores em algumas cidades por onde passei, enfim, conheço bem a realidade da igreja no nosso país. Talvez não profundamente as entranhas de cada denominação, porque com toda certeza cada uma traz a sua própria história e muitas das coisas que são veladas ao público com toda certeza. Mas o que quero dizer nesse momento é da minha grande preocupação em referência ao envolvimento dos pastores com políticos e com partidos políticos, com visões políticas. Logicamente, há muitas pautas que são defendidas por determinados candidatos que nós também pensamos de maneira igual, como a questão da família, como a questão da não liberação das drogas, não vemos que esse é um caminho correto, quanto à questão da ideologia de gênero, quanto à questão da educação das crianças, da saúde, enfim. Há tantas coisas que precisam mudar no nosso país e muitas delas, logicamente, nos levam a apoiar essa ou aquela outra determinada visão. Porém, creio eu que muitos de nós podemos estar indo longe demais. É super importante que nós, pastores, tenhamos uma posição neutra no sentido de ser a voz profética ainda dentro da nossa nação, dentro da nossa geração. Convém lembrar dos livros dos profetas menores, onde os profetas vêm denunciar a parceria entre os sacerdotes e os políticos de suas épocas. E a nossa história tem mais do que nunca demonstrado que muitas vezes alguns pastores defendem alguns políticos que depois esses mesmos políticos aparecem com políticos em programas de televisão, em páginas de Facebook, enfim. Estão muitas vezes defendendo, depois esses mesmos políticos estão envolvidos em questões de sujeira, alguns até vão presos, né, dizendo-se evangélicos e cometendo coisas mais absurdas possíveis. Eu creio que não é isso que nós defendemos como pastores, a não ser que, de alguma maneira, alguns já tenham se corrompido também e se esquecido do nosso verdadeiro chamado, da nossa verdadeira vocação. Nosso compromisso primeiro, exclusivo como pastores, é pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus. Talvez pela falta de pregar o Evangelho, de pregar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus como ela deveria ser proclamada e não usar o púlpito como palanque e cedendo como palanque muitas vezes para políticos conseguirem seus votos dentro das igrejas, é que falta o verdadeiro conhecimento para o nosso povo. Como disse o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento.
E a principal responsabilidade que Deus atribui eram aos sacerdotes que estavam deixando de pregar a lei, de ensinar a lei ao povo, de pregar a palavra, e estavam envolvendo a igreja com políticos de sua época, com reis inescrupulosos e com uma justiça totalmente distorcida. Convém lembrar do profeta João Batista, aquele homem de Deus que tinha autoridade espiritual para dizer ao rei Herodes que ele estava pecando, estava em adultério, e ele tinha autoridade para isso porque era um homem de Deus e não perdeu a sua essência. Queridos pastores, vamos nos humilhar diante de Deus, não podemos perder a nossa essência. Esse é um tempo difícil, sim, mas é um tempo em que nós deveríamos estar orando e conduzindo o povo de Deus em oração. Há muitas pessoas que divergem dentro das nossas próprias igrejas quanto a visões políticas, muitas pessoas enganadas dentro das nossas próprias igrejas por visões distorcidas, muitas pessoas defendendo mentiras dentro das nossas próprias igrejas, coisas condenáveis pela palavra de Deus, porque, em parte, nós que deveríamos estar ensinando a palavra de Deus, temos pecado quando deixamos de fazê-lo e começamos a defender políticos e partidos políticos. É lógico que, como cidadãos, podemos ter sim a nossa preferência, como eu já disse aqui, nos identificarmos mais com este ou com aquele, e como cidadão podemos até dar a nossa opinião, mas não usar o púlpito, não usar a igreja. Nós não podemos fazer isso de maneira alguma. É uma responsabilidade enorme a que temos junto de Deus, que nos chamou e nos vocacionou, e conduzir o povo de Deus, a lei do Senhor, a palavra de Deus, a conhecerem essa lei, a conhecerem a palavra, para que tenham condições plenas de julgarem por si mesmos. Caso contrário, o que é que nós estaremos fazendo? Atrelando o rebanho a partidos políticos e a políticos? O que nós iremos fazer? A nossa principal responsabilidade, meus amados pastores, amigos, irmãos, é conduzir e atrelar o povo de Deus a Cristo e a palavra de Deus, e a verdade os libertará. A verdade, que é a palavra, os conduzirá. A verdade será o padrão onde o povo de Deus vai firmar a sua fé, as suas convicções, os seus valores, e vai nortear também as suas decisões, as suas escolhas em referência a tudo que se refere à vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos perdoe. Em nome de Jesus. Amém.